Amigos e amigas, vamos apresentar nesse artigo a continuação dos assuntos tratados no artigo de obras de grande porte 33, os serviços iniciais de construção da usina hidrelétrica de Ilha Solteira. Esse artigo teve a participação preciosa do engenheiro Francisco Andriolo, que completou o artigo com informações, comentários e fotos da construção da usina de Ilha Solteira. Corte do concreto. O corte do concreto é a operação de remoção da nata de concreto que se deposita na superfície de qualquer volume de concreto após a operação de lançamento. É necessária a remoção dessa nata de concreto para melhorar a aderência do concreto da camada superior sobre a camada inferior. Essa não é uma verdade absoluta. Há divergências de opinião sobre essa necessidade. Tradicionalmente, o corte de concreto é realizado no início da fase de pega do concreto, quando esse ainda está verde ou novo, mas não permite mais arrancar as pedras do agregado graúdo. O ponto do processo de pega para a remoção da nata é conhecido pelos trabalhadores que executam esse serviço, supervisionados por técnicos do laboratório de concreto. É necessário ter o conhecimento do momento certo. Tradicionalmente, a remoção dessa nata é executada com uma espingarda com duas entradas, de ar comprimido e água, proveniente das respectivas mangueiras de alimentação. A espingarda tem um projeto específico com a criação de um pequeno ambiente de pressão negativa na espingarda para puxar a água. O jato de ar e água é regulado por dois registros de gaveta, um para o ar comprimido e outro para a água. O projeto básico dessa espingarda é do Manual of Concrete, do Bureau of Reclamation. Dois ajudantes de concreto operam a espingarda. Um opera a espingarda e outro segura as mangueiras. Eles se revezam. A qualidade do concreto depende da acuidade do operador da espingarda. Na execução do corte do concreto, o operador da espingarda não pode deixar áreas com manchas amarelas, que são indicação de que o corte não foi totalmente realizado naquelas áreas. Para melhorar a qualidade do corte do concreto, a fiscalização da Celusa sugeriu o uso do corte com jato de areia seca. O processo era usado em barragens americanas. A areia comum do concreto é seca em um forno tubular inclinado, rotatório, com aquecimento por meio de uma tocha a gás em uma das extremidades do forno. Daí ela é transferida para reservatórios cilíndricos, capacidade da ordem de 200 litros, com passagem de ar comprimido em sua parte inferior, acoplada a uma mangueira de 2 polegadas que leva o ar comprimido misturado com areia seca até o local de aplicação, que é a junta de concretagem do bloco a ser concretado. Na extremidade da mangueira condutora é engatado um tubo difusor com um registro de gaveta. O operador segura a mangueira sobre o ombro
e dirige o jato de areia sobre a superfície a ser cortada. A nata de concreto é removida com facilidade. O operador tem que ter a habilidade de ir varrendo a superfície de concreto. A qualidade do concreto, a qualidade do corte é ótima, dependendo da habilidade do operador. Esse processo de corte pode ser usado para a remoção da nata de cimento em qualquer idade do concreto, embora o rendimento do corte do concreto recém-lançado seja superior. Esse sistema foi muito utilizado na construção da usina de Jupiá. Durante nossa visita à construção de usinas hidrelétricas nos Estados Unidos, verificamos que o processo de limpeza de juntas de concretagem não era mais realizado com jato de areia seca, mas com jatos de água a alta pressão. A seguir apresentamos a foto de uma bomba de alta pressão usada no corte de concreto em uma obra americana. Por esse processo, uma bomba de água acoplada ao motor elétrico ou diesel bombeia a água a alta pressão através de uma mangueira de 2 polegadas e uma espingarda na sua extremidade dotada de um bico de projeto especial. Por esse processo, a nata de cimento pode ser removida a qualquer idade. A remoção é feita geralmente pouco antes do lançamento da nova camada de concreto. Esse processo tem a vantagem de atingir com qualidade cantos de camada que com os processos anteriores eram mais difíceis de atingir. Camargo Correia importou as primeiras bombas para o corte de concreto a alta pressão durante a construção da usina de Jupiá. Eram da marca Gardner e Denver. Na construção da usina de Ilha Solteira e das usinas subsequentes, foram utilizadas apenas bombas de alta pressão no corte de concreto. No lugar das bombas Gardner e Denver, foram utilizadas posteriormente as bombas Partec, também americanas. Atualmente, essas bombas também são fabricadas no Brasil com a marca Singular, do engenheiro Flávio Sulini, em Cotia, São Paulo. Produção de concreto. Todo o trabalho de produção de concreto, incluindo a montagem de forma e a armação, preparo da superfície do concreto, o lançamento do concreto, o corte com bombas de alta pressão e a limpeza da obra, foi realizado com extrema atenção para o cumprimento dos programas semanais e mensais do cronograma da obra. A usina de Ilha Solteira foi construída com elevada qualidade técnica e planejamento cuidadoso. Foram lançados 3.600.000 metros cúbicos de concreto, com produção máxima de 165.000 metros cúbicos de concreto por mês. Pátio de armação. O pátio de armação foi dotado do mais moderno equipamento de corte e dobra de ferro existente no mercado. Peddinghaus, alemão. As barras de aço eram retiradas do depósito com ponte rolante capacidade de 5 toneladas em feixes, com quantidade certa de barras, e descarregadas na mesa de corte. Essas dotadas de roletes motorizados. Estabelecida a medida de corte, as barras eram cortadas
por meio de uma guilhotina e empurradas para mesas intermediárias de distribuição e as pontas recolhidas em um depósito de pontas. O depósito de pontas tinha uma organização própria de comprimentos para reaproveitamento. Uma vez completada a quantidade cortada da posição, a mesa intermediária empurrava o feixe de cortado ou para máquinas de dobra ou para depósito de barras retas. As barras a serem dobradas eram passadas para a mesa de alimentação das máquinas de dobra. Os feixes das barras retas e dobradas, depois de beneficiadas e etiquetadas, eram transferidas por uma grua para o pátio de posições prontas, onde aguardavam o embarque e transporte por meio de caminhões e carretas para o campo. A área de beneficiamento do aço era dotada também de uma linha de emenda de barras cortadas ou pontas, provenientes do respectivo depósito, com diversos diâmetros e comprimentos. A emenda das barras era feita por caldeamento das respectivas pontas com a máquina de solda Schlatter, suíça. São-se assim barras longas com comprimentos específicos. Barras com apenas uma emenda soldada podia ser usada como barra de posição. Barras com mais emendas eram usadas para escoramento de posições e de formas. No campo, os feixes de posições beneficiados eram depositados em um pátio na frente de cada estrutura, onde aguardavam a ordem do feitor de armação, o seu translado com a grua para a montagem final. Carpintaria. As formas usadas na formatação das estruturas eram em parte metálicas e de madeira. As camadas de concreto tinham 2 metros de altura, permitidas pelo concreto gelado. As formas laterais das camadas planas e retas eram constituídas por painéis metálicos, copiados e adaptados de um projeto Blow-Knox americano. As formas com formato especial, retas, curvas e volumétricas, eram de madeira, construídas e reformadas na carpintaria. A carpintaria era constituída por um depósito de madeira bruta, uma área de beneficiamento de madeira, uma área de pranchetas, onde as formas eram montadas, e uma área de formas prontas para serem embarcadas. Uma grua embarcava as formas prontas sobre caminhões e carretas. As formas eram descarregadas no pátio na frente das estruturas. Lá aguardavam a ordem do feitor de formas, o translado com a grua para o posicionamento em sua posição definitiva. A carpintaria tinha uma área especial para a recuperação de formas usadas. A carpintaria tinha também uma área para a fabricação de peças especiais em aço para suspensão, ancoragem e ligação entre formas. As formas volumétricas eram montadas ou em área especial no pátio da carpintaria ou em frente às estruturas. Relatório do engenheiro José Augusto Braga. Nos permitimos parte do relatório escrito pelo engenheiro José Augusto Braga sobre o avanço tecnológico havido na construção das usinas de Jupiá e Ilha Solteira. O HE Jupiá e Ilha Solteira foram marcos do desenvolvimento de técnicas laboratoriais pela CESP,
conceitos de projeto, planejamento e métodos construtivos, supervisão de formas, de obras, desenvolvimento de normas e procedimentos. Reação álcalis agregado. Produção de clinker com baixo teor de álcalis. Instalação na obra Jupiá, do moinho de cimento e pozolana. Calcinação de terras diatomáceas, pó de mico em concretos. Cimento e concretos expansivos, em injeções e pré-enchimento de blindagens. Tratamento de juntas, estudos de avaliação nos métodos de tratamento de junta de concretagem. Zoneamento das classes de concreto. Planejamento e estoque de materiais. Aspectos térmicos e refrigeração do concreto. Gelo agregado, refrigerado e água gelada. Tanques classificadores de areia. Devido à produção e colocação de concreto superiores a 70 mil metros cúbicos, Jupiá, e 120 mil metros cúbicos da Ilha Solteira, a Camargo Corrêa adequou os equipamentos. Guindastes portuários para o lançamento do concreto. Caçamba de 3 metros cúbicos de concreto. Vibrador de grande bitola, 150 milímetros de diâmetro. Produção e colocação de armaduras às taxas mensais superiores a 4 mil toneladas. Levou a Camargo Corrêa a implantar um pátio de armação com máquinas para corte, dobra e emendas de armadura e pré-montagem de armaduras. Camadas de concretagem de grande altura e formas deslizantes, com consequente adoção do controle de temperatura do concreto e desenvolvimento de formas e painéis de grande altura, tratamento de juntas de construção, avaliação, transporte de concreto com correias, transporte vertical do concreto por chutes, uso de elementos pré-moldados. A fábrica de pozolana estava localizada no canteiro de concreto de Jupiá, na margem direita do rio Paraná, Mato Grosso. A matéria-prima para a fabricação da pozolana era uma jazida de argila diatomácea, localizada dentro do canteiro de obras da usina de Jupiá, na margem esquerda do rio Paraná, São Paulo. A foto mostra a instalação da fábrica de gelo em escamas, localizada no canteiro industrial da usina de Jupiá. E à esquerda, a foto mostra do lado direito o silo de refrigeração do agregado graúdo, localizado no canteiro industrial da usina de Ilha Solteira. Andriolo, sobre a época da construção de Jupiá e Ilha Solteira. Palestra na Unesp em 2007. Dr. Eduardo, fico satisfeito em poder contribuir com seu propósito de ensinar e divulgar conhecimento. Para o artigo 34, imagino que o senhor possa explorar mais o binômio Camargo Corrêa-CESP, com pragmatismo que traduzi pelo conceito. A maneira de pensar grande na proporcionalidade e na magnitude, no risco, nas causas e consequências que os problemas se apresentassem ou pudessem se apresentar. Administrar nas adversidades, decidir, pois esse binômio estabeleceu o crescimento de duas empresas que à época estabeleceram condições de desenvolvimento da infraestrutura carentes no Brasil. Aqueles tempos e ainda, isso se traduziu por conhecimento de materiais técnicos, tecnológicos, metodológicos, organizacionais em planejamento e até nos conceitos de custos,
e gestão. As construções de Jupiaíra Solteira, de meio século, em um país carente em sua juventude e desprovido de mão de obra em contingente amplo, fez haver em Ilha um centro de treinamento que, além de suprir as necessidades imediatas da obra, criou um padrão profissional que se esparramou pelo país. São e foram condicionantes intrínsecas de crescimento e progresso. O padrão de atendimento aos trabalhadores em escolas, hospitais, abastecimento, cuidado com as famílias, jamais foi superado no Brasil por outros binômios construtora-concessionárias. Não podemos dizer isso abertamente, mas foi uma realidade da maneira de pensar grande e decidir. Caso tenha ficado alguma dúvida sobre o assunto tratado, façam suas perguntas, que responderei com o maior prazer. Deixem seu like.